Aleluia! Olá, amigos! Glória a Deus! A paz! O tema de hoje da nossa mensagem é: qual é a posição que você escolhe estar? Na presença de Deus? A posição do profeta? A posição do servo do profeta? Ou na posição da esposa do servo do profeta? Muito bem. O profeta tomou a posição de se colocar diante do comprometimento do evangelho do reino de Deus, voltar-se para compreensão em fazer cumprir os desígnios do Senhor sobre a sua vida. Ou seja, o profeta, ele escolheu viver dentro das conformidades que a palavra divina de Deus seja a única palavra para que ele pudesse absolver diante dos seus ouvidos, diante dos seus entendimentos, diante dos seus métodos de credibilidade cotidiana. O profeta, ele se absteve das coisas naturais e se voltou para as coisas espirituais, ou seja, voltou-se para a renúncia diante da sua trajetória, diante da sua maneira de viver, diante das suas atribuições, dos seus relacionamentos. O profeta, ele se colocou dentro da grandiosidade que Deus faria para que ele pudesse ser verdadeiramente correspondido com o seu dia a dia. O profeta, ele parou os seus sentimentos. O profeta, ele parou os seus métodos de compreensão natural e investiu na sua trajetória em uma grande corresponditividade para que o seu relacionamento fosse atribuído à vontade exclusiva do Pai, de Deus, especificamente de Deus. Tanto é que a Bíblia relata para nós a respeito de Eliseu, né? Eliseu foi um profeta que, quando ele pôde estar diante, né, das razões naturais, resposta é essa, nos traz a palavra do Senhor, né? A esposa do profeta, a viúva, que vivia uma vida natural, dentro de uma incumbência normal, e que a ela era cobrado. Mas ali estava o profeta Eliseu, interligado diretamente com a divindade do reino celestial, conforme a Bíblia nos relata, né? Suprindo as reservas daqueles que o cercavam. E ali estava essa viúva, a mulher, esposa do servo. Então, o que eu quero chamar a sua atenção hoje: que posição você gostaria de estar? A de Eliseu eu acabei de citar para você. A do servo do profeta é que todo profeta tinha que ter um servo que o acompanhasse, para que as suas atribuições naturais fossem lhe apresentadas como corresponditiva de suprimento, porque o profeta, ele não quis deixar a sua maior extensividade de tempo para as coisas naturais, mas sim para as espirituais. E ali tinha que ter o servo ao seu lado para o servir. E o servo se preocupava com a alimentação natural que o profeta tinha que ter. O servo se preocupava com aquele âmbito normal que o cercava o profeta, para que as coisas naturais e que fossem essenciais para aqueles momentos viessem estar à mesa. Mas mesmo assim, o servo do profeta estava dentro de uma conformidade de grandiosidade. Por quê? Porque ele participava das atribuições espirituais que o profeta partilhava com ele.
Então o servo, além de ser servo, estava numa posição agradável, numa posição satisfatória, porque ele estava dentro da sua conjuntura natural, da sua vida em conformidade natural, mas, porém, em comprometimento da obediência, porque era servo do profeta. O profeta não escolhia qualquer um para estar ao lado dele. O profeta não tinha ao seu lado qualquer uma pessoa, tinha um servo, mas um servo que era temente às ordenanças das palavras que fluía das suas orientações. Então, o servo do profeta estava dentro da conformidade de bonância, de prosperidade, de realização. O servo do profeta estava dentro da grandiosidade e extensividade das atribuições divinas que o profeta exercia sobre si. Não lhe passava provações ao ponto de que não fosse suprida. Não era perseguido ao ponto de que não vencia as perseguições. Não era provado em que as provações não lhe fossem sustentabilizadas. Essa era a posição do servo do profeta. Ou seja, o servo do profeta estava amparado pela reabilitação por intermédio das consequências que surgia e atingia a sua vida. A vida do servo do profeta era respaldada pelos métodos de vivência do profeta. Partindo daí, a Bíblia relata que houve um servo que pediu que Eliseu o liberasse da sua servidão, e para que ele pudesse ter uma vida natural com os seus amigos, integrantes da sociedade, né? E assim foi relevado a ele essa amplitude, dado a ele essa permissão. Então, prontamente, o servo do profeta voltou-se à sua vida de uma vida natural, deixando de ser servo do profeta para viver a sua integridade, como qualquer um integrante da sociedade, escolhendo, né, estar em uma conformidade comum, vivendo na sociedade, participando das integridades naturais, suprindo as suas necessidades pessoais, casando, tendo a sua própria lar, a sua própria família, correspondendo com uma vida normal. Daí o ponto que a Bíblia nos relata sobre a esposa do servo do profeta, que chegou diante de Eliseu dizendo: meu senhor, eis que o meu esposo servia ao teu senhor, ouvia os ensinamentos do teu senhor, mas tão prontamente, hoje, não tenho ele comigo, mas tenho em minha porta um credor que bate e diz que se eu não pagar a dívida, procurará estar diante da responsabilidade dos meus filhos. E quando assim ocorreu, o que aconteceu? Ela veio diante do profeta e se apresentou, porque ela escolheu viver uma vida não conforme o seu esposo vivia, quando tinha a aproximação do profeta, e mesmo distante do profeta, tinha um temor nas suas atribuições de obedecer às leis divinas. Mas por ela ser a esposa do profeta, ela não seguia à risca essa conjuntura, ela não seguia à risca essa tramitação de vida, mas só foi valorizar porque ela ouviu, viveu com o seu marido, só foi valorizar quando o seu marido já não havia mais na presença participativa com a sua trajetória de vida. E ali ela estava. Mas quando ela esteve com o profeta Eliseu, o profeta Eliseu resgatou esta intimidade para que a grandeza divina fosse restabelecida e revelada a esta mulher de uma maneira cumprimentada. Ou seja, na forma que ela se apresentou ao profeta, ela se colocou à disposição para que ela pudesse verdadeiramente ser renovada através de uma atribuições da sua fé. E o profeta disse: o que posso eu ter contigo? O que tens em tua casa? E ela disse: o que tenho apenas uma botija de azeite, apenas um vaso. E o profeta virou para ela e disse: olha,
Então vá ter com seus vizinhos, peça muitos vasos, tranque-se diante, em secreto no seu quarto, e fale diante de mim, para que todos esses vasos que lá estava sendo levado com ela, fosse restituído através do verdadeiro milagre para suprir as condições naturais da sua vida. Mas entendendo que o que o profeta estava transmitindo àquela mulher era que ela enxergasse além do natural e compreendesse o sobrenatural da intervenção divina naquele momento sobre a sua vida. Porque se ela tivesse dado ouvido às palavras que viveu o seu esposo em vida, na verdade, quando ele partisse para o reino celestial, ela estaria pronta para dar seguimento à sua vida e não bater na porta dos que estavam ao seu redor para buscar os vasos vazios, mas para bater na porta daqueles que estavam em torno da sua vivência para dizer que todas as suas necessidades estavam sendo supridas, estava sendo preenchida, porque havia sobre ela a ordenança divina que o seu esposo viveu quando estava diante do profeta, e mesmo quando distanciou-se do profeta e foi ter a sua vida natural, viveu, sobreviveu e praticou, ao ponto que ela tomou conhecimento. E por ela ter tomado conhecimento e não ter trazido para si essa responsabilidade de viver uma vida em integridade com Deus, passou-se as provações que o atingiu no âmbito natural. E assim é Deus hoje, chamando-nos à responsabilidade, dizendo que posição é a qual você escolhe estar diante da sua vivência. Porque trazendo para os dias naturais, se você não fizer cumprir a palavra divina de Deus, conforme nos é revelada, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como pode ser acrescentadas as demais coisas se você não se doa como se doou o profeta? Se você não se doa como se doou o servo do profeta, mas se mantém como se manteve a esposa do profeta, vivendo uma vida em bel prazer comum, dentro das mais tranquila, sem fazer cumprir os desígnios de Deus em as suas deliberações. Então, queridos, que posição você escolhe hoje estar? Porque as provações estão aí cercando a todos nós. Se você vai para a direita e os seus olhos se voltam para o horizonte da amplitude da sociedade, você percebe e enxerga como está a desavença e a desestruturação da sociedade no âmbito coletivo. Da mesma forma, se tu for para a esquerda, ou se tu virar para a retaguarda da sua visão em conformidade com a vida, ou se tu for adiante, o que mais você vai ver? Um mundo jaz no maligno. Por quê? Porque 80% da sociedade desprende-se para as coisas naturais e esquece das coisas espirituais. E nós sabemos que existe o reino de Deus, que é verdadeiramente o reino de total deliberação divina para a grandeza e a proposição da glória de Deus, e o reino das trevas. E a Bíblia nos diz isso, que existe o príncipe das trevas que veio para matar, buscar e roubar e destruir, e existe o nosso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, que veio para dar vida e vida com abundância. E quem crer tomará posse daquilo que escolher. E nesta data você tem a oportunidade de saber o que você deseja, o que posição você quer escolher, ou quer estar vivendo nesse total gesto de esclarecimento. Você pode estar com Deus, você pode estar perto de Deus, ou você pode estar longe de Deus, mas existem as consequências, porque a Bíblia nos diz isso, que aqueles que estão perto de Deus, Deus é galardoador dos que o buscam.
E se você está próximo de Deus, da palavra de Deus, você altamente vai viver a abundância de Deus. Como viveu o profeta. O profeta não tinha para se servir, mas o profeta tinha para transmitir. E todos aqueles necessitados eram servidos. Ou seja, o profeta era uma fábrica de provisão divina, porque Deus tem prazer naqueles que estão na terra e o represente. Se você quiser representar a Deus, ou ser um representante de Deus como foi o profeta, pague o preço. Comece a trazer para você a renúncia. Feche os seus olhos para o âmbito natural e enxergue, passa a abrir os seus olhos para o âmbito sobrenatural, da grandeza divina de Deus, da glória de Deus, da magnitude de Deus. Buscando o Senhor em espírito e em verdade. Em renúncia, em dedicação, em absorção dos conhecimentos da sua ordenança, da sua palavra. Aí se você quiser viver uma vida como viveu a do servo do profeta, não espere muito nas suas razões naturais e nem na sobrenatural. Espere o essencial. Há essa liberdade. Deus deu o livre-arbítrio. A Bíblia diz que Deus não põe julgo nas costas de ninguém, para que ninguém se justifique diante dele que foi penalizado por tal razão, não conseguiu concluir aquilo que lhe foi confiado. Então esta mulher pôde se servir em abundância. E quando o credor bateu na sua porta, ela teve o suficiente para dar àquele credor o que a eles devia. E teve a oportunidade para dizer para a sua própria integridade e a sua família, dizendo, olha, o Deus verdadeiro está conosco. Não podemos o abandonar. Não podemos o esquecer. Temos que nos prover, dedicar a Ele, porque Ele supriu as nossas necessidades. Temos que render a Ele gratidão. Temos que render a Ele adoração. Temos que render a Ele as nossas convicções, a nossa autossuficiência, a nossa fé. Assim essa mulher o fez. E passou a viver a partir dali, com o resultado daquele milagre para a sustentabilidade da sua vida e da sua família. Mas não mais no âmbito material, mas no âmbito espiritual, porque ela sabia a fonte, ela descobriu onde jorrava a fonte que supria a sua necessidade. Então, meus amigos, esta é a palavra de hoje. Deus deu-nos a conformidade de saber escolher como escolheu Maria. A Bíblia diz que havia Marta e Maria. E Maria escolheu derramar aos pés de Jesus aquele óleo do nardo, que era um óleo precioso, e que ela não se aprendeu diante das coisas da conformidade comum, mas pensou que aquele momento seria único. Pensou que aquele momento seria o único momento dela poder se achegar aos pés de Jesus. Por quê? Porque ali ela fez como fez o profeta. Se absteve das coisas naturais e entrou para o âmbito das coisas sobrenaturais. Enxergar além do alcance físico, mas ultrapassar as barreiras e entrar na dimensão do milagre de Deus. E eu te convido nesta noite, entre no milagre de Deus. Entre na dimensão do propósito divino de Deus e você será um representante de Deus com êxito nesta terra. Que posição você deseja escolher hoje? Qual é a que você escolhe nesta data? A posição do profeta? A posição do servo do profeta? Ou a posição da esposa do profeta? Foi muito doloroso para a esposa do profeta, porque foi provada diante daqueles credores na sua porta. Viveu o abalo do desconforto, do desespero. Viveu o abalo da descredibilidade, que não era necessário se ela tivesse dado ouvido, vivido as mesmas palavras que o seu esposo viveu quando estava em vida. E hoje, quantas pessoas estão vivendo assim? Em meio caos, em meio desconforto, em meio desequilíbrio,
mas hoje é o dia do resultado da tua vitória. E eu te convido nesta hora para a gente orar a Deus, entregar a nossa comunhão, entregar a nossa fé, entregar a nossa certeza, entregar a nossa perspectiva, a nossa postura, a nossa exaltidão àquele que está diante de nós, como esteve diante do profeta Eliseu, diante daquela responsabilidade que tinha de corresponder com aquela aflição daquela mulher viúva que se colocou diante dele em gesto de ser alcançada por uma dádiva, mas foi feliz porque guardou as palavras dos profetas e viveu passo a passo. Guarda a palavra de hoje no teu coração, viva ela passo a passo, viva o melhor de Deus, porque os céus se abrirão, o reino das trevas ele será abalado, e a glória de Deus será impactante na terra, porque hoje, neste dia, neste momento, nós vivemos o melhor de Deus em nossas vidas, com a presença do Espírito Santo do Senhor, para nos elevarmos diante das realidades e das circunstâncias, para que tudo seja mudado, para que tudo seja transformado, e para que o impacto da glória de Deus seja a conotação da divina exaltação do reino celestial. Que desça sobre nós o Espírito Santo. Que desça sobre mim o Espírito Santo. Que desça sobre ti o Espírito Santo. Que desça sobre nós a vontade do Pai Celestial e se cumpra a deliberação divina. Oremos, Pai querido, nesta hora. Eu intercedo a Ti, Senhor, e suplico a Ti por esta vida. Que, ó Deus, se acha, Senhor, se encontra como se encontrou esta mulher. Em meio desespero, em meio caos, em meio aflição. Mas a Tua palavra nos revelada hoje, dizendo que posição escolhemos estar. Não depende de Ti, Senhor. Não depende mais da Tua vontade. Não depende mais da Tua palavra, porque tudo o Senhor colocou à nossa disposição. O Senhor nos serve conforme a vontade que queremos ser suprido, ser correspondido, ser alcançado. Mas nesta hora, como ministro da Tua palavra, Senhor, como um dos profetas dos dias de hoje na terra, eu, Pai, apresento esta vida nas Tuas mãos e declaro, Senhor, que a glória, Senhor, da segunda casa seja maior do que a primeira. Assim como aquela mulher, Senhor, ela se ateve no secreto e viveu a experiência e intimidade da presença do milagre sobre a sua vida e supriu, Senhor, com a resposta final duplamente, no âmbito material, as suas necessidades, porque a Tua palavra nos revela que os que buscam Ti como Pai querido, em primeiro lugar, serão supridos tudo, Senhor. Buscai primeiro o meu reino e todas as coisas nos serão acrescentadas. E esta palavra se cumpriu na vida daquela mulher. E ela pôde viver essa experiência e compartilhar com sua família, com os seus filhos e com todos os seus vizinhos, dizendo que a sua necessidade não era mais o azeite natural, mas a sua necessidade era ter a intimidade e a permanência e a preservação da comunhão em integridade divina contigo. Então eu peço a Ti, seja com esta vida nesta hora. Pai, mostra, Senhor, aquilo que o Senhor tem mostrado a nós nesta manhã. Porque aqueles que Ti, ó Deus, apresenta, são alcançados em misericórdia. Pai, eu repreendo toda enfermidade. Eu, Senhor, determino, Senhor, Pai, toda grande